Olá pessoal, sejam bem-vindos nono ano a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje será sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês viram que eu expliquei para vocês em sala de aula, presencialmente, um pouquinho de alguns fatores que influenciaram, na Primeira Guerra Mundial. Eu expliquei para vocês a partilha da África, enfim, expliquei para vocês um pouco como estava sendo a questão das ideologias, do nacionalismo, falei um pouco disso para vocês, né? Enfim, mas hoje iremos dar continuidade com o nosso conteúdo falando da Primeira Guerra Mundial. A nossa aula de hoje não será falando em si como foi a guerra, a nossa aula de hoje é falando um pouco o que causou a guerra, quais são os fatores que vão fazer com que a guerra ecloda e o mundo todo esteja movido aí às grandes batalhas. Então, pessoal, primeiramente é interessante falar para vocês o contexto histórico da época. No finalzinho do século XIX, entre o século XIX, finalzinho do século XIX e início do século XX, a Europa, vamos voltar os nossos olhos para a Europa. A Europa vivia um clima de otimismo, grandes inovações no campo da ciência e da indústria. Nós temos um progresso industrial. A Europa toda basicamente já estava industrializada e tínhamos um grande progresso aí também nas questões da indústria em si na Europa. Então pegaram essa parte aí. Outro fator também que é interessante é que nesse momento nós temos um neocolonialismo, que eu falei para vocês, que é uma nova forma de você colonizar outros países, que foi exatamente com a partilha da África. Então, os países da Europa estavam ganhando muito dinheiro e investindo seu dinheiro em infraestrutura, que era exatamente criando grandes avenidas, reformulando as cidades na Europa. E esse clima de otimismo, essas reformas, esse clima de paz, que não existia, ainda não tinha uma rivalidade ali na Europa, não estava tendo guerra, era um clima de paz entre o finalzinho do século XIX e início do século XX. Então todo esse contexto que eu falei para vocês agora ficou conhecido como a Belle Époque, que é do francês, significa a bela época, Foi muito bom, realmente. Foi uma época que tivemos avanços na ciência, no campo da indústria e também tivemos um grande progresso aí na Europa. É quando a Europa realmente se torna a Europa. Enfim, e nesse período a Europa vai ganhar muito dinheiro devido às suas colônias. Eu falei isso para vocês também. Então a Bela Época foi basicamente isso, tá certo? Uma coisa que é importante falar para vocês também, a burguesia, ela praticamente já tomou de conta de toda a Europa, ela basicamente participava politicamente, ativamente na política. A burguesia já era uma classe social bem sucedida, bem estabelecida na Europa. Então, nós temos aí a burguesia sendo um dos fatores principais para a economia na Europa. E eles explorando a mão de obra aí de muitos trabalhadores, explorando também as colônias, as novas colônias. Então, esse é um fator que faz com que a Europa se torne o que ela é hoje, devido à exploração dela em outros continentes. A gente não pode deixar de falar nisso. Então, eu acabei de explicar para vocês o contexto da época, que foi a Belle Époque, Agora eu vou explicar para vocês alguns sentimentos que surgiram nesse período que vai culminar exatamente na Primeira Guerra Mundial. É importante falar para vocês do nacionalismo e militarismo. Militarismo, já diz a palavra, vem de militar, que é exatamente as forças policiais ou os soldados que defendem a nação, do Estado, ou defende uma população, uma nação, um Estado, um país. Então esse sentimento do nacionalismo, ele surge desde muito tempo, ele já faz parte do ser humano, mas ele ganha muita força no século XIX e início do século XX, onde nações que não eram totalmente unidas, como é o caso da própria Alemanha e Itália, não eram um povo, o povo italiano, o povo germânico, que são os alemães, mas não era uma nação, não era o país Itália, não era o país Alemanha. Entenderam? Aí eles acabam se unindo exatamente por esse sentimento,
do nacionalismo. Que o nacionalismo é exatamente isso. É quando determinado grupo, ou a população em geral, começa a pensar em uma unificação desse povo, na qual todo o desenvolvimento tem que ser voltado unicamente para esse povo. No caso aqui, nós brasileiros. Nós deveríamos se unir, se nós fosse nacionalista, né? Nós deveríamos se unir para que tivéssemos um desenvolvimento na indústria, no campo militar também, porque o militarismo e o nacionalismo andam junto, né? Porque, segundo os nacionalistas, é importante a gente ter um grande exército poderoso, que tenha exatamente estrutura. Por quê? Para se defender de possíveis ataques. Então, o pensamento nacionalista, ele está ligado também ao militarismo, à guerra também. Então, esses são sentimentos que surgem em alguns países na Europa, como é o caso da Alemanha e da Itália. Outros países também, mais específico, esses dois países, Alemanha e Itália. Então, ao mesmo tempo que a Europa vivia um clima de paz, alguns países estavam se armando exatamente por causa desse sentimento nacionalista. Por causa desse sentimento nacionalista. Então, era a paz armada, né? Muitos países estavam se armando mesmo. Não sei por que eles estavam se armando, acho que já estavam prevendo uma possível guerra, né, a nível mundial, exatamente por esses fatores da partilha da África, da briga do capitalismo para ver qual é a nação mais forte, mais enriquecida. Então eles foram se armando, né? A Alemanha foi se armando, a Itália, a Inglaterra, a França, grande parte dos países da Europa estavam se armando. Eu acho que já estavam prevendo um possível, né, conflito a nível mundial. Então o nacionalismo, vocês prestaram atenção que o nacionalismo e o militarismo é um dos fatores que vai causar a Primeira Guerra Mundial. Lembrem disso. Outro fator que vai contribuir também para o efeito da Primeira Guerra Mundial, né, para a Primeira Guerra Mundial, é as alianças. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então alguns países começaram a formar alianças militares, políticas e econômicas, né? Nesse período, no finalzinho do século XIX e início do século XX, nós temos duas alianças que eu vou falar para vocês. Nós temos a Tríplice Entente, que era formada pela Inglaterra, a França e o Império Russo. Nessa época, a Rússia era um império, né? Nós tínhamos lá a figura do czar, né? Que era o imperador russo. E também nós tínhamos a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália e o Império Turco-Otomano. É preciso que vocês entendam que, mais uma vez eu falando, a Alemanha e a Itália eram vários países, cidades-estados. Então eles se unem no final do século XIX, tornando, né, o país a Alemanha. A Itália também se une. E algumas rivalidades antigas, elas retornam com exatamente a unificação desses países. Então, historicamente, a Inglaterra e alguns países da Alemanha, na verdade a Alemanha já, né, que era constituída, viviam em clima de rivalidade, porque a Inglaterra tinha um grande poder naval, a Alemanha tinha essa inveja de querer ter uma grande frota naval, então tinha essa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Também a Alemanha tinha como é que eu posso falar? Não, na verdade, a França tinha uma raiva, né, uma raivinha da Alemanha, porque tinha uma região da França chamada de Alsácia-Lorena. Ela era um território que era domínio francês. Só que com a unificação da Alemanha, essa região ficou sendo da Alemanha. Então a França queria de todo jeito recuperar esse território. Então ficava essa revanche. E lembrando que França e Inglaterra eram da Tríplice Entente. E a Alemanha era da Tríplice Aliança. Então ela já tinha essas rivalidades, esse revanchismo, que vocês sabem, né? Eu tô aqui encarando ele, eu tô encarando ela ou ele. E ele tá me encarando, a qualquer momento pode ter uma briga. Era basicamente isso que estava acontecendo. Então temos aí um palco, né, montado, né, um contexto montado da Primeira Guerra Mundial.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Infelizmente, a nossa aula não pode ser muito longa, porque meu celular, infelizmente, não tem memória. Mas na próxima aula, eu continuo explicando um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. A nossa atividade de hoje será o que foi a Belle Époque. Eu quero que vocês expliquem isso para mim. E vocês vão pesquisar as diferenças do que é nacionalismo e imperialismo. Vocês vão falar para mim, na verdade, o que é o nacionalismo e o que é o imperialismo, tá certo? Então essa é a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima semana.